Bom, pessoal, boa Beleza. tarde, então. A gente vai dar início aqui ao nosso encontro, palestra, ou sei lá qual que é o nome correto para isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Casarotto e eu sou o coordenador do curso da Engenharia da Informação, né? Então, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouco sobre o que é Engenharia da Informação, explicar para vocês o que é, né? Mas melhor do que eu explicar, eu acho que é vocês terem uma visão do aluno que já cursou efetivamente já é o nosso curso, né? Então, o Henrique vai apresentar para vocês e depois a gente pode ficar aberto para conversar um pouco e tal. A gente vai estar aqui disponível, tanto o Henrique quanto eu. Né? Junto aqui tem mais o professor Kenji, que é o vice-coordenador do curso e futuro coordenador, né? Então, meu mandato vai até novembro, depois o professor Kenji vai assumir, né? E eu não sei, o Tito também está aqui, que também é um outro ex-aluno do curso, né? Que também ele já deu essa mesma palestra em outras oportunidades, né? Então vou passar a palavra para o Henrique. Ele se apresenta aí, começa e desenvolve. Daí, à medida que vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Então fica à vontade, Henrique. Opa, obrigado, professor Marco. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Henrique Ferreira, como o professor Marco apresentou. Eu fiz Engenharia da Informação na UFABC. E hoje eu vou falar um pouquinho, né? Eu já fiz essa palestra com o Tito algumas vezes, quando era presencial, contar um pouquinho sobre qual que é a nossa visão de engenharia de informação. Às vezes a gente tem uma certa confusão do que é, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é engenharia de informação. Vamos lá. Então, eu preparei aqui um esquemático aqui, né? Porque a gente ouve várias palavras, né? Engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de energia, engenharia de computação. Né? E o que é a engenharia da informação? Então, acho que tudo se origina um pouquinho lá na engenharia elétrica, né? E sempre que a gente fala de engenharia, a gente pensa, né, no tipo de coisa, no tipo de invenção, no tipo de sistema que o engenheiro constrói, porque, afinal de contas, o engenheiro constrói algo, né, cria um sistema no mundo real, né? Então, quando a gente fala de engenharia elétrica, a gente está falando de sistemas elétricos. Da engenharia elétrica, né, surgiram várias outras engenharias com sistemas um pouco mais especializados, né? Quando a gente fala de geração de energia, geração de potência, transmissão de eletricidade que chega nas nossas casas, né, a gente está falando de uma engenharia elétrica eletrotécnica, ou na UFABC a gente chama de engenharia de energia. Tá? Quando a gente fala de circuitos microeletrônicos, dispositivos ali, a gente vai da engenharia elétrica para a engenharia eletrônica, que o propósito é construir sistemas eletrônicos, né? Que a gente está bastante acostumado no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo já deve ter visto uma placa de circuito impresso alguma vez, né? Por curiosidade aí, alguma coisa deve ter visto. A engenharia de telecomunicações, ela também vem da engenharia elétrica, e o propósito dela era, ou é ainda, tentar fazer sistemas de comunicação, né? Então, como é que a gente transmite informação e recebe informação? Então, ela começa lá com as ideias de linhas de telégrafo, depois vai para linhas telefônicas, né? E hoje a gente já está falando de algo como, por exemplo, satélite, fibra ótica, né? E aí eu vou falar o que isso tem a ver com engenharia de informação. Quando a gente fala de engenharia de automação, a gente fala de sistemas eletromecânicos. Também tem a ver com a engenharia elétrica e tem a ver com essa setinha que eu coloquei aqui para o lado, aqui, com engenharia mecânica, né? Porque aí a gente tem aqueles sistemas mecânicos que vão ser acionados eletricamente. Da engenharia eletrônica, eu diria que surgiram duas engenharias aí, né? A engenharia da computação, que é a utilização de circuitos eletrônicos para fazer computadores, propriamente ditos, né? Criar sistemas de computadores, sistemas computacionais. E surge também a engenharia de informação, que eu coloquei umas 3 interrogações aqui para a gente tentar construir esse conceito do que é engenharia de informação juntos. Tá? Bem, quando a gente fala de engenharia elétrica, a gente pode pensar em todas essas coisas aqui que o engenheiro elétrico constrói, né? Então eu gosto muito de ver imagens do que o engenheiro faz. Acho que assim fica mais fácil da gente olhar no mundo que nos cerca e chegar numa conclusão, né? Então a gente vê, por exemplo, uma subestação de, sei lá, abaixamento, levantamento de tensão. A gente vê aqui algum sistema de transmissão, né? Uma antena aqui que pode estar fazendo alguma coisa, por exemplo, se comunicando com um satélite. A gente vê aqui o primeiro transistor, né, o que vai dar origem à engenharia eletrônica, o primeiro transistor que foi feito. A gente vê pós de transmissão de energia, a gente vê sistemas de instrumentação, né, também tem essa parte que uma engenharia elétrica pode
atuar. Nós vemos dispositivos biomédicos, né, ou dispositivos médicos ali, como ventiladores, né, tem eletrônica embarcada aqui, então o engenheiro elétrico também trabalha com isso. Quando a gente fala de engenharia de energia ou engenharia elétrica eletrotécnica, a gente está falando de geração de potência, então a gente está falando de geradores, né? Então as usinas hidrelétricas você tem geradores, grandes bobinas que rodam com a queda d'água, né, para gerar eletricidade. Então isso é também a origem da energia, da engenharia elétrica, né? E o foco desse tipo de engenheiro é a produção de energia, seja por sistemas fotovoltaicos solares, seja a transmissão da energia a longas distâncias, né? Então, isso é a engenharia de energia. E telecomunicações? Telecomunicações eu trouxe aqui, né? Satélites, então eu diria que é uma tecnologia de telecomunicação bastante moderna e muito interessante. Aqui a gente já vê uma coisa um pouco mais antiga, que é radiotransmissão, né? Então, sistemas de rádio para fazer comunicação, sistemas de telefone, né? A gente já deve ter visto isso da cidade, vocês já devem ter visto essas caixas aqui espalhadas pela cidade, onde a gente tem os fios de telefone, fibra ótica, hoje que a gente está substituindo, que é esse cara aqui, né? Isso aqui é um cabo de fibra ótica que passa embaixo do oceano, e é assim que a nossa internet, a gente consegue conversar com alguém do outro lado do mundo, né? Porque existem cabos de fibra ótica passando pelo oceano. Então, um engenheiro de telecomunicações está querendo construir esses sistemas de comunicação. Um engenheiro eletrônico, então, como o nome já diz, está preocupado com esse tipo de coisa, né? Eletrônica, esses circuitos impressos aqui. Tanto em microescala, nanoescala, que a gente pode ver alguma coisa interna, né? Esses caras aqui são maiores, né? Aqui a gente já vê isso aqui, não é da UFABC, mas é parecido com o que a gente tem lá na UFABC para fazer a parte de eletrônica analógica, eletrônica digital, né? Então, um osciloscópio, um gerador de função, tal, a gente vai brincar com eletrônica. Por quê? Porque a engenharia da informação vem da engenharia eletrônica, né? E a gente vê aqui, por exemplo, na estação espacial, um monte de sistemas eletrônicos embarcados, né? Então, engenharia eletrônica é tudo isso, né? Uma área bem grande que veio da elétrica. Automação, quando você pensa em automação, sistemas eletromecânicos, você pensa nesses robôs industriais. Então, o engenheiro de automação, o engenheiro de robótica, ele vai usar sistemas eletrônicos para criar esse tipo de automação. Tá? E aí, a gente tem a engenharia da computação, que a ideia é construir computadores a partir de circuitos eletrônicos, né? Então, aqui é um computador antigão, bem grande, ocupando uma sala. A gente diminuiu o computador, agora ele é menor, mas ainda pode ocupar uma sala, né? A gente pode ter coisas aí, hacks de vários computadores, né? Sistemas de servidores que ocupam salas também. Então a gente só aumentou o poder computacional. Tá? Então é uma área que também vem da engenharia eletrônica. E o que é a engenharia de informação propriamente dita, né? Então eu falei tudo isso para contextualizar vocês, para dar uma ideia de onde surgiu. Então, a engenharia de informação, ela é uma convergência entre telecomunicações, redes de computadores e processamento multimídia. Eu diria, né, que é eletrônica, computação e processamento de sinais. Então isso é o foco, assim, o core do nosso curso, né? A gente diz que o engenheiro de informação, ele tem que ser capaz de criar sistemas que recebem, transmitem e processam informação. Então o nosso objetivo é a informação, e a informação pode estar de diferentes formas. A informação pode estar num sinal elétrico, ela pode estar num sinal sonoro, ela pode estar num sinal luminoso. Então, a informação pode ter várias formas de existir na natureza. E o nosso intuito, como engenheiros de informação, é criar sistemas que manipulam, que conseguem gerar essa informação para ser transmitida, para receber, né? Conseguem extrair conhecimento dessa informação. Tá? Então, nós temos o objetivo de construir esse tipo de equipamento. Tá? No Brasil, eu não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem um Conselho Regional de Engenharia, né, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele é parecido com o que é a OAB para os advogados. Né? Então, ele é um conselho que regula a profissão de engenheiros. No CREA, né, a gente está classificado como engenheiro eletrônico, porque o CREA, eles são uma instituição um pouco lenta, né, as mudanças do mundo, então eles ainda estão 20 anos atrasados, né, então eles ainda não têm cursos, não tem cursos suficientes de engenharia de informação para eles criarem
o engenheiro de informação lá? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? E eu sempre trago na palestra, porque o CREA é o que te dá, permite que você assine documentos, né? Então você pode assinar documentos de engenharia igual um engenheiro eletrônico, tá? O que é muito bom. O engenheiro eletrônico é um dos que tem maiores permissões de assinar, tá? Coisas de engenharia. Então vamos falar um pouquinho, né, o que telecomunicações, redes de computadores e processamento multimídia são, para a gente entender o que é a engenharia de informação, né? Então a engenharia de informação é tanto os eletrônicos quanto o computador, né? Então acho que é isso que eu gostaria que vocês captassem, né? A gente tem a parte de telecomunicações, então a gente tem a parte de satélite, a parte de radares, que é um radar que fica na ponta de um avião. A gente tem sinais eletromagnéticos, antenas, sistemas de celular, de eletrônica, né? O curso vem da eletrônica. Aqui também é um radar que está dentro de um navio, né? Então essa parte aqui é um radar em um navio. Então isso é a parte de telecomunicações, o core de telecomunicações que a gente traz para o curso de informação, que é a parte de transmitir e receber informação via eletromagnetismo ou via também fotônica, via sinais em fibras óticas, tá? A gente também tem aulas de fotônica para transmitir via fibra ótica, tá? Legal. O que a gente também vê? A gente vê a parte de redes de computadores. Por quê? Porque hoje as telecomunicações mudaram. A gente não tem só a camada física, né, de transmissão de informação. A gente não transmite só via sinal eletromagnético e sinal luminoso. A gente tem informação associada a isso. E o engenheiro de informação, ele vai trabalhar na informação em todos os níveis. Desde o nível mais baixo, né, desde o nível lá da física da coisa, até o nível mais alto, que são os programas de computador que processam essa informação. Tá? Então a gente fala de redes de computadores, de programas de computador, de software para processar informação. Então aqui eu trago algumas imagenzinhas, né? Aqui é uma imagem de uma rede, aqui de um roteador que você está conectando vários cabos de rede, algum programa que você pode fazer para fazer esse tipo de controle ou para prover algum processamento de informação. Tá? E a gente tem a parte de processamento multimídia. Por quê? Porque a informação, ela pode ter várias formas. E uma forma de informação que a gente tem muito hoje em dia é a imagem, né? Como é que a gente processa uma imagem? Como a gente faz uma imagem que foi capturada e tem muito ruído, né? Tem muito esse granulado aqui, ficar limpa, né? Então a gente pode tanto fazer a eletrônica que captura a imagem, quanto a eletrônica que processa a imagem, quanto o programa que processa a imagem. Da mesma forma que a gente tem o processamento de imagem, que é um tipo de informação, a gente tem o processamento de som, que é outro tipo de informação. Então aqui é um sinal de som. Por isso que a gente fala de processamento multimídia, porque a gente vai tanto processar imagem, áudio, vídeo, né? Processar... então tem muitas formas de informação que a gente pode processar, tanto em nível de eletrônica, quanto em nível de programa, de software. E eu acho que essa é a grande diferença da engenharia eletrônica tradicional. Por quê? Porque a gente está além da camada de hardware, a gente está na camada de software também. Isso é importante que fique claro para vocês aí. Beleza, uma pergunta que sempre me fazem, né? E aí eu trago ela aqui. Qual que é a diferença entre engenharia de informação e computação? Tá? Isso é uma coisa que me perguntam, porque na UFABC a gente tem esses dois cursos, né? E as pessoas normalmente ficam em dúvida entre os dois. Então, na engenharia de informação, a gente vai trabalhar com baixo nível e alto nível. O que isso significa? A gente vai trabalhar tanto com o hardware, quanto com a parte física de implementação dessas coisas, quanto com o alto nível de programação, de processamento de informação através de software, né? Na ciência da computação, a gente não vê o baixo nível. A gente só vê o nível alto, que é só o software. A gente não vê a parte de processamento via hardware, tá? Não com a profundidade que a gente vê na informação. Então, na informação, a gente tem muito mais hardware do que na parte de ciência da computação. Entretanto, na ciência da computação, a gente tem mais parte de software. Então, a gente vai se preocupar com eficiência de software. Tá? Muito do que a gente faz em engenharia de informação é processamento de sinais, enquanto na ciência da computação é processamento de dados. Ah, mas a gente faz dados também na informação? Também faz. O que eu quero trazer a diferença aqui é que na computação a gente normalmente não fala de sinais, a gente só fala de dados. Na informação a gente fala tanto de sinais quanto de dados, a gente fala dos dois. Tá? A gente vê a parte matemática da informação, ela é mais robusta, a gente vê mais matemática da parte contínua,
Tá? Então aqui é um detalhe, eu não sei se vocês já estão fazendo na universidade ou vocês estão no ensino médio, ainda vão entrar na universidade, então isso aqui é um detalhe que eu dou para as pessoas que já estão na universidade, elas me perguntam as diferenças, tá? Mas é um tipo de matemática diferente que a gente observa. A gente vê a parte de infraestrutura de redes na informação, então camada física e de enlace, enquanto na ciência da computação as camadas são mais de aplicação e transporte, são camadas acima, tá, de abstração. Ambos os cursos têm inteligência artificial. Eu diria que a engenharia da informação está mais para a internet das coisas, o IoT, enquanto que a ciência da computação está mais para o Big Data. Então, é uma coisa que eu coloco aqui um mais e um menos, mas eu acho que ambas atuam, ambas têm uma intersecção nisso, tá? Então, a principal diferença entre ciência da computação e engenharia da informação é que na engenharia da informação você vai estar apto para trabalhar tanto em nível de hardware quanto em nível de software. Enquanto na ciência da computação você só vai ver o nível de software. Você não vai ver o nível de hardware tão bem quanto você vê isso na engenharia de informação. Bem, outra pergunta que me fazem sempre, né? Qual que é a diferença entre engenharia de informação e engenharia de instrumentação, automação e robótica? Esses cursos, ambos existem na UFABC e ambos têm algumas matérias muito comuns, muito parecidas, tá? Então eu diria que ambos vão ver baixo nível e alto nível muito bem, ambos vão ver muito hardware, ambos vão ver processamento de sinais. Agora, a ideia de processar sinais na IAR, na instrumentação, automação e robótica, é para criar automação e sensoriamento, sistemas eletromecânicos. Enquanto na informação é para gerar telecomunicação e processamento de sinais. Então o foco do nosso hardware na informação é processar sinais, né, transmitir essas informações. Enquanto na automação é processar o sinal para automatizar um sistema eletromecânico. Tá? Ambos vão ter a mesma ideia aí de matemática, então aqui são os detalhes de matemática. Eu vejo que na engenharia de informação a gente tem mais inteligência artificial do que na IAR, apesar da IAR ter a parte de robótica, a parte de robótica deles é muito ligada ao processamento de sinal tradicional, enquanto na informação a gente tem uma visão mais ampla do que é processamento de informação por inteligência artificial, tá? Na informação, a gente se preocupa com redes de informação, então telefonia fixa, celular, sem fio, de computadores. A gente não vê isso na IAR, o que a gente vai ver são processos de fabricação e processos de automação industrial. Então é a ideia de você colocar aqueles robôs no chão de fábrica, tá? E, então, o principal aqui de diferença é que enquanto na IAR você está preocupado em construir robôs industriais para linhas de montagem, na informação você está preocupado em processar informação via sinais, pode ser imagem, som, línguas, né, fala humana é um tipo de sinal. Então, imagens aqui apareceu 2 vezes, é um errinho no slide, mas, bem, várias formas de processamento de informação. Tá? Beleza. Estudo de caso. O que é esse estudo de caso? Vamos pegar um celular. Todo mundo tem um celular hoje em dia. O que o celular tem dentro dele? Como é que um sistema celular funciona, né? Quem é o engenheiro que faz um celular? Antigamente era um engenheiro eletrônico. Hoje eu diria que a pessoa que está mais apta a entender como o celular funciona é um engenheiro de informação. Por quê? Porque ele vai ver tanto a parte do hardware, então a parte de como funcionam esses sistemas eletrônicos internos, quanto a parte de software, o firmware que vai estar instalado nesse celular, a parte de protocolo de comunicação, como as torres de celular funcionam, como você tem um protocolo de comunicação Wi-Fi, Bluetooth. Tá? Então, tudo isso é tema do nosso curso de engenharia de informação. A gente vai além, né, do que ciência da computação vê. Ciência da computação não vê isso. Eles veem um pouquinho de software, mas eles não veem como um celular funciona, como tem a eletrônica embarcada, como é que você pode fazer. E o celular, por incrível que pareça, né, isso aqui às vezes as pessoas não sabem, por que chama celular, né? Chama celular, na verdade, porque o sistema celular só funciona através de células. E essas células nada mais são do que as áreas de cobertura de antenas. Então, quando você conversa com o seu celular com alguém, você, na verdade, está se comunicando com uma antena que está próxima da sua casa. Na verdade, você está dentro dessa célula. Esse hexágono aqui é chamado de célula celular. Por isso que a gente está falando que o celular, a tecnologia celular, né, o nome que a gente dá para esse aparelho, na verdade tem a ver com a parte que a gente não enxerga da tecnologia, que são as torres de transmissão. Sem essas torres, o sistema não funciona. Então, se você pegar seu celular e ir para Marte, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem nenhuma antena lá, né? Não tem nenhum sistema realmente de celular, de cobertura celular em Marte. Tá?
Outra coisa que eu falo para o pessoal é que essas torres de antenas, elas estão conectadas entre si através de fibras óticas. Tá? Então, cada torre na cidade está conectada entre si em fibra ótica. Então, como é que o sistema celular funciona? Primeiro, a gente manda, né, esse aparelhinho capta o nosso som da gente falando, ele transforma em um sinal eletromagnético, se comunica com essa antena. Essa antena transforma isso num sinal luminoso, num sinal de fibra ótica, e transmite esse sinal de fibra ótica para outra antena, que vai então fazer o processo inverso, né, e gerar um sinal eletromagnético que vai se conectar com o celular de outra pessoa. Então, quando a gente fala aí de 4G, 5G, tudo isso são tecnologias que a gente está embarcando nessas torres de celular e nos aparelhos celulares, né, para ter uma comunicação mais confiável, mais rápida, conseguir transmitir mais dados, né, você conseguir jogar no seu celular sem ter aquele lag. Tudo isso é o engenheiro de informação que vê, desde a parte do celular até a parte da antena, tá? Tanto o hardware quanto o software. Outra coisa que engenheiro de informação faz, radar. Então aqui é um sistema de radar, né, que pode estar embarcado num avião, pode estar embarcado num satélite, tá? Pode estar embarcado num navio. Então tem a parte tanto eletrônica quanto de processamento do sinal, tá? Captado por esses radares. O que mais o engenheiro de informação faz? Carros autônomos. Então hoje é moda, todo mundo fala de carro autônomo, mas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Esses sistemas de carros autônomos aqui envolvem muito conhecimento de engenharia de informação. Por exemplo, aqui no topo a gente tem um tipo de radar chamado LiDAR, que é um radar a laser, né? E isso é coisa que a gente vê, assim, a gente tem conhecimento para trabalhar com isso a partir da engenharia de informação. Tá? Tem sistemas de captação de som, para captar se alguém está se aproximando e falando com o carro. Né? Então existe um monte de sistemas que têm a ver com engenharia de informação. Processamento da imagem, como é que o carro sabe o que está na frente dele, né? Engenharia de informação, processamento de imagem. Tá? Inteligência artificial para reconhecimento de padrões e validações de regras. Então tem muita tecnologia, tem a parte de redes de computadores, porque nem sempre a inteligência está embarcada no carro. Às vezes a inteligência está lá no servidor do Google, está lá no servidor do Waze, está no servidor de outra empresa, né? E aí você tem que comunicar o seu carro via redes de computador. Pode ser um link de radiotransmissão, pode ser vários tipos de link aí. O engenheiro de informação está apto a trabalhar com isso. Que outra coisa a gente faz, então? Jogos. A gente tem até disciplina de jogos. O professor Minami, todo ano, oferta umas 2 disciplinas de jogos digitais. Então a gente aprende a fazer jogos. Por quê? Porque tem a parte de processamento de imagem, a parte de processamento de vídeo, a parte de processamento de áudio, o jogo, né? A parte de software do jogo, a parte de hardware do jogo, né? A gente está acostumado, por exemplo, aqui é uma foto antiga PS4, né? Mas quem já começou com o PS1, né? O que o PS1 você conseguia fazer de jogo ali? O que ele rodava? Qual que era o máximo que a gente conseguia jogar, né? Aí o PS2 um pouquinho melhor. PS3, os gráficos melhoraram. Então, a gente tem hardware, né? Como é que o hardware faz isso? Outra coisa, quem joga LoL, joga CS, joga algum jogo online, né? Você tem que ter uma rede de computador muito forte para você conseguir conectar diversas pessoas em diversas localidades do Brasil, né? Vamos falar o servidor BR aí. Várias pessoas no servidor do Brasil se conectando naquela máquina em tempo real, você não pode ter um delay, tem que ter um engenheiro por trás, uma pessoa que tem as capacidades técnicas, e o engenheiro de informação está apto, tanto em nível de hardware, em nível de software, ou em nível de infraestrutura dos servidores. Todos esses 3 níveis você pode atuar sendo engenheiro de informação. Aí você escolhe o que você acha mais legal. Se você acha mais legal fazer o software do jogo, se você acha mais legal fazer o hardware do jogo, se você acha mais legal fazer a infraestrutura, né, do servidor, da comunicação, e aí você pode decidir atuar nessas áreas. Realidade virtual também é uma outra área bastante interessante, porque tem processamento de imagem, vídeo e som, tem a eletrônica dos dispositivos, tá? Então tudo isso é a parte aí de engenharia de informação. E temos também assistentes pessoais inteligentes, é uma coisa que eu trabalho aí há um tempo lá na IBM, trabalhei, né, há um tempo na IBM, processamento de linguagem natural, criação de ecossistemas de assistentes de pessoas inteligentes, né? Então você cria um assistente que parece uma pessoa e consegue resolver problemas para você via inteligência artificial, via processamento de som, processamento de áudio. Então, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês são exemplos reais, imagenzinhas, né, do que um engenheiro de informação pode fazer.
Então, eu acho que é difícil definir o que é um engenheiro de informação, mas quando a gente vê o que o engenheiro de informação constrói, a gente fica mais familiarizado, né, com o que é engenharia de informação. Então, melhor do que usar uma frase é mostrar o tipo de coisa que você pode construir e trabalhar sendo um engenheiro de informação. Bem, aqui eu trago um pouco de como é o curso na UFABC, não vou entrar em detalhes, alguns de vocês ainda estão no ensino médio, ainda vão entrar na universidade, vão decidir, mas a gente tem aqui as disciplinas, então a gente vê, por exemplo, que temos princípios de comunicação, dispositivos eletrônicos, aí a gente tem questão de fundamentos de fotônica, então tem várias ondas eletromagnéticas, comunicações móveis, teoria da informação e códigos, né, tem várias disciplinas aí, tá? Coisas aí que a gente pode escolher fazer, TV digital, processamento de vídeo, segurança de redes, jogos digitais, né? Então aí são algumas disciplinas que a gente pode acabar escolhendo fazer aí, ó. Aplicação em voz, áudio e acústica, para quem gosta de som, né? Engenheiro de áudio aí tem muito a ver com engenharia de informação, tá? Então fazer pedal de guitarra, fazer sistemas aí de captação de som, de equalização de som, né? Então temos aí filtragem adaptativa, né, sistemas de filtragem, tudo é engenharia de informação. Parte de banco de dados, de arquitetura de computadores, de algoritmos também, engenharia de software. Então tudo isso é engenharia de informação. Beleza. E em outros lugares, né, outros lugares do mundo, como é que é a engenharia de informação em outros lugares do mundo? Existe esse curso em outros lugares do mundo? Então existe em Cambridge, uma universidade lá na Inglaterra, existe engenharia de informação. É legal como eles definem o grupo de engenharia de informação, né? Então tem a parte de controle, a parte de inteligência de máquina, a parte de processamento de sinal e comunicação, tá? E a parte de computacional e biológica, que eles também colocam juntos, a engenharia de informação. Tá? Então aqui a gente vê uma imagenzinha do processamento aqui de uma imagem biomédica, né? Então a gente pode fazer processamento de imagem biomédica também, via engenharia de informação. Que mais? Ó, no Imperial College de London, também lá na Inglaterra, né? No Reino Unido. A gente tem ali a parte de engenharia eletrônica e de informação, né? Ó, engenheiro de informação. Então, é um curso que não tem só no Brasil, tem em vários lugares do mundo, né? E lugares de ponta. O Imperial College é um dos melhores lugares para se estudar no mundo, né? Cambridge é muito famoso também, tá? Que outro lugar a gente tem além desses daí, tá? Aqui, ó, o Imperial College, eu trago aqui também a matriz do curso, né? Aí a gente vê lá a arquitetura de computadores, que nem a gente tem ali na informação, né? Circuitos digitais aqui, eletrônicos, né? Análise de circuitos e circuitos eletrônicos digitais. Ambas disciplinas a gente tem no nosso curso aqui. Ó, processamento de sinal e comunicação, a mesma coisa que a gente tem no nosso curso. Aí tá lá no Imperial College de London. Então, nosso curso tem muito a ver com o que está sendo feito lá fora. Ó, Hong Kong, a China hoje é um dos principais lugares para criar tecnologia, né? Então hoje a gente fala a China como um dos pioneiros também de tecnologia. Eles também estão investindo, né? Então Hong Kong tem uma universidade, a Universidade de Hong Kong tem um curso de engenharia de informação, tá? Que se a gente olhar as disciplinas, é muito parecida com as disciplinas que a gente tem na UFABC. Comunicação digital, teoria da informação, redes mobile, né, redes sem fio ou redes de celular, né, você pode pensar em processamento de imagem e vídeo. Então esse é o curso do pessoal lá de Hong Kong, é bem parecido com o nosso curso na UFABC. Em Tóquio, na Universidade de Tóquio também, ó, tá? Eles chamam de engenheiro de informação e comunicação. Ó, redes de computadores, sistemas de comunicação, sistemas integrados e dispositivos mobile, né? Então aqui a gente tem aqui a parte de engenheiro de informação, tem a parte de programas aqui, né, de mestrado e doutorado, mas tem a parte de graduação também. Aqui é a parte de graduação. Então eu trago isso daqui, né, só para vocês saberem onde existe engenharia de informação sem ser na UFABC. Então existem universidades de ponta do mundo, né? Então o Japão é um dos lugares onde mais se faz isso, né? Então a Inglaterra, a China, então a gente está vendo aí o surgimento desse curso em vários lugares do mundo. Nós somos um dos primeiros lugares do mundo a ter esse curso de engenharia de informação. E o nosso curso é muito igual ao curso do pessoal lá fora. Então é uma grande oportunidade de aprender essas tecnologias que são cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né?
Então eu vou voltar aqui a alguns slides, é sempre assistentes pessoais, né? Você tem a parte de realidade virtual, tudo isso daqui é o nosso dia a dia hoje, né? Então nós precisamos de engenheiros capazes de fazer essas coisas. Bem, e no Brasil o mercado de trabalho, né? Outra pergunta que as pessoas me fazem, onde eu vou trabalhar depois que eu virar engenheiro de informação no Brasil? Então aqui eu só trago logos de empresas que a gente sabe que teve algum aluno da informação que trabalhou ou está trabalhando, tá? Então, eu trabalhei na IBM a gente deve ter mais de 20 pessoas da engenharia de informação trabalhando na IBM. A IBM é uma das principais empresas de computadores do mundo, né? Então, para quem não conhece, a Siemens, a TIM, a Claro, então aqui para telecomunicação, a Microsoft, tá? Que mais? A Globo, a transmissão da televisão tem tudo a ver, transmissão de informação, processamento de informação. Tá? Vivo, na Marinha do Brasil tem gente trabalhando, na ESPN, tá? Na Amazon. Então, são empresas aí de ponta, tá? A Huawei é a empresa chinesa de telecomunicações, né? Que está criando aí o 5G, é uma das principais empresas do 5G. Então, temos alunos da engenharia de informação trabalhando na Huawei. Tá? Ericsson, então temos várias empresas aí para se trabalhar no Brasil, tá? Então, aqui, empresas que o pessoal trabalha no Brasil. E tem gente que fez engenharia de formação aqui na UFABC e conseguiu ir para fora. E trabalhar lá fora, em empresas lá fora. Tá? Bem, falei bastante, né? Para concluir, engenharia de formação é um curso inovador, tá? Você vai ter contato com tecnologias extremamente avançadas, é um vasto campo de atuação, você pode ir desde a parte de jogos até a parte de satélites, a parte de radar, você que vai escolher durante a sua formação que você acha mais interessante, tá? Nós temos bastante conciliação entre teoria e prática, temos laboratórios muito bem equipados, dá para fazer muitos experimentos na UFABC, tá? O nosso corpo docente é um dos melhores, eu acho que o pessoal é muito bom, os professores têm uma relação muito legal com os alunos, a gente consegue conversar com praticamente todos eles, né? Dá para trocar uma ideia com os professores, tá? E tem muitas oportunidades de trabalho, principalmente agora a parte de machine learning, data science, essa parte de inteligência artificial, muita gente que fez engenharia de informação está indo trabalhar com isso, tá? A parte de engenharia de dados, que é para construir servidores e data lakes de servidores, tem muita gente da engenharia de informação trabalhando com isso, tá? Então, essa é uma visão geral do que é o curso. Não sei se eu consegui explicar para vocês o que é o curso mostrando essas imagens e mostrando todo esse meu deck de slides aqui, mas eu pergunto, convenceu vocês? Vocês têm dúvidas agora para bater um papo aí? É isso. Obrigado, Henrique. Quem tiver dúvida, então, tem alguns alunos aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A gente está aqui disponível para responder, tá bom? Quiserem perguntar via chat, caso tenha, não queira abrir o som ou a câmera, pode perguntar via chat também, tá bom? Eu só vou aproveitar e encerrar a gravação. Eu vou subir isso aqui lá para o site depois. Tirar